Olá pessoal, hoje nós vamos responder algumas questões, né? O objetivo é responder 5 questões, uma de geometria, 3 seguidas sobre um método, né, de tempo, um método que envolve frações e uma espécie de razão e proporção, né? E uma outra questão de sistema de equações. Então vamos lá. As medidas dos lados de um triângulo são números pares consecutivos e a medida do menor lado é 1/3 da soma dos outros dois lados. O perímetro desse triângulo é informação por informação, tá, gente? A gente não consegue traduzir tudo de vez, tem que fragmentar, beleza? As medidas dos lados de um triângulo são números pares consecutivos. Então, o que eu fiz? Eu desenhei o triângulo e coloquei números pares. Qual é a forma do número par? A gente disse que o número par tem forma 2x, tá? 2 vezes x. E se são 3 números pares consecutivos, então é 2x, 2x mais 2 e 2x mais 4, beleza? Porque se o x for 1, vai ser 2 vezes 1, 2. Se o x for 1, 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. 2 vezes 1, 2, mais 4, 6. Então, 2, 4, 6. Tá? Essa é a forma que a gente tem para desenhar 3 números pares consecutivos. E a medida do menor lado, 2x, é 1/3 da soma dos outros dois. Então, o que foi que eu fiz aqui? Ó? A medida do menor lado é 1/3 da soma dos outros dois, do lado 2 e 3. Tá? Então, o que foi que eu fiz? 2x, que é o menor lado, é a soma desses outros dois, 1/3 da soma desses outros dois lados. Então, tá aqui. Tá? Então, 2x é 1/3, 2x mais 2x, 4x, 2 mais 4, 6. Então, vai ficar 1/3 vezes 4x, 1/3 de 4x, 1/3 vezes 6, 1/3 de 6. Então, vai ficar, o que eu faço? 4x sobre 3 eu passo para o outro lado negativo, tá? Aquele negativo, ó. E 6 dividido por 3 dá 2. E é aqui a gente vai tirar a MMC, né? Porque eu tenho uma fração com 1 embaixo e outra com 3. Então, o que eu faço? MMC de 1 e 3 é 3. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 2x, 6x. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 4x, 4x. Conserva o sinal. É igual a 2. Então, 2x, 6x menos 4x, 2x. Sobre 3 igual a 2. Cruz credo. 2x vezes 1 que está aqui embaixo, 2x. 3 vezes 2, 6. O 2 que está multiplicando o x, ele passa dividindo 6. Então, 6 dividido por 2, 3. A gente encontrou o valor de x. Tá? Aí, o que a questão pede? O perímetro desse triângulo. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Tá? Então, o que é o perímetro? O perímetro vai ser 2x mais 2x mais 2 mais 2x mais 4. Coloquei aqui em forma de equaçãozinha em função de x, que é para ficar mais fácil da gente calcular. Então, 2x mais 2x mais 2x, 6x. 2 mais 2... Perdão, 2 mais 4, 6, né? Então, 6x mais 6. Esse x a gente descobriu que é 3. Então, 6 vezes 3, 18, mais 6, 24. O perímetro é 24. Agora a gente vai para uma questão em que é um método conhecido como método da redução à unidade de tempo. Tá? É um tipo de questão em que ela é recorrente, beleza? E a gente vai trabalhar um pouco sobre esse método, aprender um pouco mais sobre esse método. Tem uma questão que diz assim: uma torneira enche um tanque em 8 horas. Uma outra torneira enche o mesmo tanque em 3 horas. Um ralo esvazia todo o tanque sozinho em 4 horas. Estando o tanque pela metade, em quanto tempo o tanque encherá? Então, o que esse método diz? O método diz que o somatório dos inversos dos tempos individuais é igual ao inverso do conjunto, o inverso do total. O que isso quer dizer? A soma dos inversos dos tempos individuais. Então, se tem uma torneira que enche em x tempo e outra que enche em x tempo,
E outra coisa que acontece em X tempo individual, a soma desses caras, o conjunto desses caras, vai ser igual a 1 sobre, o inverso, né? 1 sobre o total. Tá ok? Então, vamos lá. Uma torneira enche um tanque em 8 horas. Então, 1 sobre 8, está enchendo, positivo. Uma outra torneira enche o mesmo tanque em 3 horas. 1 sobre 3, positivo, que está enchendo. Um ralo esvazia o tanque sozinho em 4 horas. Esvaziar é tirar, e o objetivo que a gente tem é encher o tanque. Então, se o objetivo é encher o tanque e o ralo esvazia, então essa fração é negativa. O que está a favor do que está acontecendo é positivo, e o que está contra o que está acontecendo é negativo. Isso é igual a 1 sobre t, porque ele quer saber o tempo total. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o MMC de 8, 3 e 4. O MMC só desse lado. Tá? Então, o MMC de 8, 3 e 4 é o quê? Está aqui do lado. Ó. 8, 3 e 4, dividido por 2. 4, 3, 2, dividido por 2. 2, 3, 1, dividido por 2. 1, 3, 1, dividido por 3. Acabou. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. Perdão. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 3 é 24. Tá? Então, 24 é o MMC. A gente vai fazer o processo. 24 dividido por 8 é divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 24 dividido por 8 é 3. 3 vezes 1 é 3. 24 dividido por 3 é 8. 8 vezes 1, 8. 24 dividido por 4 é 6. 6 vezes 1, 6. Igual a 1 sobre t. Então, 3 mais 8 dá 11. 11 menos 6, 5. Então, 5 dividido por 24 é igual a 1 sobre t. Então, eu faço cruz credo aqui. Ó. 5 vezes t, 5t. 24 vezes 1, 24. Esse 5 que está multiplicando passa dividindo. 24 dividido por 5 dá 4,8 horas. Tá? Então, esse é o tempo total para o tanque encher. Qual é o problema da questão? Problema não, o porém, né? Estando o tanque pela metade, quanto tempo o tanque encherá? Se o tanque está na metade, então ele não vai encher em 4,8 horas. Porque isso seria para encher ele na totalidade. Então, se ele já estava pela metade, a gente vai fazer, ó, estando pela metade, 4,8 dividido por 2. Então, ele vai demorar 2,4 horas. É claro que as alternativas não vão apresentar 2,4 horas. Ele vai transformar esse decimal de hora em minuto. Tá? Então, são 2 horas inteiras e 0,4 horas. Então, se 1 hora é 60 minutos, 0,4 horas são quantos minutos? Então, a gente vai fazer 1 vezes x, 0,4 vezes 60. 0,4 é 4 sobre 10, fração, né? Então, 4 sobre 10 vezes 60. O zero de baixo corta com o zero de cima. 4 vezes 6, 24. Então, no total, a gente tem 2 horas, que era o 2 inteiro, mais 0,4 de hora, que é 24 minutos. 2 horas e 24 minutos. Agora a gente tem essa outra questão 7 aqui, tá? Que é no mesmo raciocínio do método de redução à unidade de tempo, que é para a gente poder praticar um pouco. Só que essa envolve multiplicação de letras, então a gente vai ver o que pode complicar, o que poderia complicar nesse tipo de questão, né? 2 torneiras funcionando juntas enchem um reservatório em 15 minutos. Então ele já deu a totalidade, ele não deu o individual. Se funcionarem isoladamente, a segunda gastará 16 minutos a mais que a primeira. O que eu quero? Eu quero achar o tempo que gasta para encher o reservatório. Para cada uma encher o reservatório, né? Na sua individualidade. Então, agora ele inverteu. Na questão anterior, ele deu a individualidade e pediu a totalidade. Agora ele deu a totalidade e está pedindo a individualidade. Então, a gente vai usar o método. Ele só envolveu 2 torneiras. As 2 torneiras estão enchendo, não tem nada tirando, então vai ser o sinal de mais. As duas vão estar somando. E só são 2 frações porque só tem 2 torneiras.
e o total. Então, vamos lá. 1 sobre x. Por que eu coloquei 1 sobre x? Qual é o tempo em que a primeira torneira enche o tanque sozinha? Não sei. Então, x. Qual é o tempo em que a segunda torneira enche o tanque sozinho? Não sei. Y. Chamei de y, né? Mas ele falou que, se funcionarem isoladamente, a segunda gastará 16 a mais que a primeira. Então, se a primeira é x, a segunda gasta 16 minutos a mais que a primeira. Então, é x mais 16. Deu para compreender? Se a primeira gasta x, a segunda vai gastar o que a primeira gasta, que é x, mais 16 minutos. E isso tem que dar o total, né? 15 minutos. Então, vamos lá. O que eu fiz? MMC de fração. Como é que faz MMC de letra? Frações é MMC, né? De letras. Quando eu não tenho números, eu não trabalho com o processo de mínimo múltiplo comum. Eu trabalho com o processo de múltiplo comum. E o que é múltiplo comum? Múltiplo comum entre dois valores que eu não conheço é a multiplicação entre eles. Eu posso fazer isso no MMC, tá? Aquela questão anterior, que era o MMC de 3, 8 e 4, se eu não me engano, eu poderia fazer a multiplicação 3 vezes 8 vezes 4, ia dar um número maior, e depois a fração ia acabar simplificando e ia virar um número menor. Então essa é a ideia aqui. Como eu não sei os valores, não tem como eu ter ideia, não tem como fatorar esses valores. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar eles e dizer que isso é o MMC. MMC não. MC, né, no caso, que é múltiplo comum. Então, x vezes x mais 16 seria o MMC. Então, divide, multiplica nesse processo. Então, x vezes x mais 16 dividido por x, eu cancelo o que é igual, tá? Então, se eu cancelar o que é igual, vai sobrar x mais 16. X mais 16 vezes 1, x mais 16, tá? Aqui, ó. Mais, qual a próxima fração? Embaixo tem x mais 16. Então, x vezes x mais 16 dividido por x mais 16, o que é igual se cancela. Sobra só x. Então, x vezes 1, x. Igual a 1 sobre 15. Então, o que eu vou fazer agora é trabalhar o que está dentro do parênteses, tá? X mais x, 2x, mais 16. E aí, aqui embaixo eu vou distribuir. X vezes x, x ao quadrado, x mais 16, 16x, igual a 1 sobre 15. Aí, o que eu vou fazer agora? Trabalhar com extremos pelos meios, tá? Cruz credo. 2x mais 16 vezes 15, tá aqui. E x ao quadrado mais 16x vezes 1, que é ele próprio. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou pegar tudo e passar para um lado só. Eu fiz a distributiva aqui, tá? 2x vezes 15, 30x, 16 vezes 15, 240. Passei tudo para o lado de lá, porque o x ao quadrado estava lá, tá? Então, x ao quadrado menos 14x, por quê? Porque é 16x menos 30x. Então, é menos 14x, menos 240, porque ele passou para o lado de lá. Tem dois jeitos de fazer essa questão, né? Descobrir o valor de x numa equação de segundo grau. Tem o método de soma e produto e tem o método de Bhaskara, né? Todo mundo segue pelo método de Bhaskara, que é mais simples se você seguir, né? É o jeito que todo mundo já sabe, na verdade não, é mais simples, é o que todo mundo está acostumado. Se você seguir Bhaskara, você vai encontrar esses valores de raízes, tá? Se você seguir o método de soma e produto, você vai se perguntar, quais os números que multiplicados dão menos 240 e somados dão 14? Qual o número que multiplicado dá C e somado dá 14? Tá aqui o método de soma e produto, ó. Se eu pegar 24 vezes 10, dá 240. Só que 24 menos 10 dá 14. Então, as duas raízes seriam essas. Quais são os valores que, quando eu somo, dá 14? 24 menos 10. E quais são os valores que, quando eu multiplico, dá 240? 24 vezes 10. Menos 24. 24 menos 10, no caso, né? Então, as raízes, elas são 10, menos 10, 24. Como a gente está trabalhando com o tempo, o menos 10 não conta. Então, a gente fica só com 24, tá? Então, x é igual a 24. A primeira torneira enche em 24 minutos, porque a primeira torneira é essa primeira fração, tá? É o valor de x.
E a segunda é x mais 16. Então, é 24 mais 16, que é 40. Então, se a primeira torneira fosse encher o tanque sozinha, ela encheria em 24 minutos. E a segunda torneira, se fosse encher sozinha, ela encheria o tanque em 40 minutos. As duas juntas enchem o tanque em 15 minutos. Tá aí a imagem ampla da questão, para vocês darem uma olhada. Mesma coisa aqui, tá? Mais uma questão para a gente fincar também com o processo de letras, que é para a gente ir acostumando com o processo, tá? O vídeo ele vai acabar sendo mais curto do que a aula seria, porque não tem aquele momento de dúvidas, mas vocês podem estar postando as dúvidas, encaminhando as dúvidas pelo meu Instagram, Mago na Matemática também, pelo direct, não tem problema, eu tiro as dúvidas, ou você pode estar também colocando nos comentários a dúvida que você teve e eu posso estar fazendo um próximo vídeo para tirar essas dúvidas, tá? Então, a outra questão. 2 operários gastam 6 dias para fazer juntos uma obra. O primeiro gasta 5 dias a mais que o segundo para fazê-la sozinho. Quantos dias gastará o segundo se trabalhasse isoladamente? Então, novamente, é parecido com a questão anterior, né? 2 operários, então a gente vai ter 2 frações, gastam 6 dias para fazer o trabalho juntos, então o total é 6. O primeiro gasta 5 dias a mais que o segundo. Então, agora ele está falando no primeiro, tá? O primeiro gasta mais. A questão anterior era, o segundo gastava a mais que o primeiro. Agora é o inverso. O primeiro gasta mais que o segundo. Então, se o segundo gasta x, o primeiro vai gastar x mais 5. Quantos dias gastará o segundo se trabalhasse isoladamente? Então, ele quer descobrir o valor de x, porque ele quer saber quanto tempo o segundo gasta, tá? O segundo é só o valor de x. Então, qual é o MMC de 2 frações que os denominadores são letras? A gente multiplica esses denominadores, tá? Então, x mais 5 vezes x. Tá aqui embaixo, o MMC. X mais 5 vezes x dividido por x mais 5, cancela o que é igual, fica x. X vezes 1, x. X mais 5 vezes x dividido por x, cancela o que é igual, fica x mais 5. X mais 5 vezes 1, x mais 5. É igual a 1/6. Então, x mais x, 2x, mais 5, distributiva, x vezes x, x ao quadrado, 5 vezes x, 5x. Então, x ao quadrado mais 5x, 1/6. Então, multiplica cruzado. 2x mais 5 vezes 6. 2x vezes 6, 12x. 5 vezes 6, 30. Fiz direto. X ao quadrado mais 5 vezes 1 é o próprio x ao quadrado mais 5. Pego tudo e passo para o mesmo lado do x ao quadrado, que é para ele não ficar com sinal negativo. Então, quando eu passo esse 12x para lá, vai ficar 5x menos 12x. O maior é o 12, negativo, então menos 7x. O 30 está positivo, passo para o outro lado negativo. E aí eu tenho a equação de segundo grau para poder descobrir os possíveis valores de x. Método de Bhaskara, descobre quem é A, quem é B, quem é C, aplica delta e Bhaskara. E você descobre. Método de soma em produto. Quais são os valores que multiplicados dão 30 e somados dão 7? Lembrando que esses valores podem ser um positivo e um negativo, por isso dá 7, né? Quais são os valores que multiplicados dá menos 30? Você pode pensar em vários, pode pensar em 5 e 6, né? Só que se você somar ou subtrair 5 e 6, não vai dar 7. E 10 e 3. 10 vezes 3, né? Dá 30. Aí eu tenho que descobrir quais são os valores, qual é o valor negativo, ou 10 ou 3. Isso vai depender daqui, ó. Quais são os valores que somados dão 7? Se for 10 e menos 3, porque 10 menos 3 é 7, tá? Lembrando que pelo método de soma em produto, como eu tenho um sinal de menos aqui, então a soma teria que dar o inverso de B, né? O oposto de B. O oposto na questão de sinal. Menos 7. Então tem que dar 7. Então 10 menos 3, 7. Então as raízes são 10 e 3. 10 menos 3, perdão. Que quando eu somo, dá 7, e quando eu multiplico, dá menos 30.
Então, 10 e menos 3. Negativo não conta porque a gente está falando de tempo. Então, x é igual a 10. Como o próprio x já é o segundo cara, né? Então, a gente tem que o segundo cara faz o serviço sozinho em 10 dias. E o primeiro, x mais 5. 10 mais 5, 15. O primeiro faz o serviço em 15 dias e o segundo, que é o que a questão pergunta, faz o serviço em 10 dias. E aí a gente teve as 3 questões sobre esse método, né? Tá aí a questão ampla para vocês darem uma olhada na resolução. E aí, para encerrar, a gente vai ter essa questão de sistema de equações, né? Só para a gente praticar a questão da interpretação e transformação da interpretação matemática em equações, tá? Então, para pesar as 3 maçãs, dispomos de um peso de 100 gramas e uma balança de pratos iguais. Então, a gente não precisa se preocupar com o peso do prato, porque são valores iguais. O peso da maçã maior é igual ao peso das outras duas juntas. O peso da menor, mais 100 gramas, iguala o peso das outras, né? A maior mais a menor pesam 100 gramas. O peso total das 3 maçãs será... Vamos lá, não chamei peso, a maçã menor de M1, maçã do meio de M2 e a maçã maior de M3. Parte a parte, tá? O peso da maçã maior, M3, é igual ao peso das outras duas juntas. Então, M3 é igual a M1 mais M2. Ponto. O peso da menor mais 100 gramas, M1 mais 100, igual ao peso das outras. Então, M1 mais 100 é igual a M2 mais M3. A maior mais a menor pesam 100 gramas. Então, M1 mais M3 igual a 100 gramas. O peso total das 3 maçãs será... Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu tenho um sistema de 3 equações, em que nas 3 equações eu tenho... Em duas eu tenho 3 incógnitas, né? Em outra eu tenho só 2. Então, a gente trabalha da melhor maneira possível para a gente. O que eu percebi? Eu percebi que se eu passar tudo para o lado esquerdo, é o que geralmente a gente faz, né? A gente passa as letras todas para o lado esquerdo. Na equação 1 a gente vai ter o quê? M1 passa para lá negativo, menos M1. M2 a gente passa para lá negativo, menos M2. M3 está do lado certo, mais M3 igual a zero. Quando eu pego a segunda também e passo as letras para o lado esquerdo e o valor para o lado direito, o que a gente tem? M1 está do lado certo, positivo. M2 passa negativo, menos M2. M3 passa negativo, menos M3. O 100 que está positivo passa para o lado direito, negativo. Tá? Se eu somar essas duas equações, a equação 1 e a equação 2, eu vou ter menos M1 mais M1, cancela. Menos M2 menos M2 dá menos 2M2. M3 menos M3 cancela também. Igual a 0 menos 100, menos 100. Então, eu tenho essa equação, multiplico por menos 1, porque a letra está negativa. Negativo não é legal, legal é positivo. Então, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo 100. Então, eu tenho que M2 é igual a 50. Descoberto, né, o valor de M2, vamos encontrar o valor das outras. Vou ter que fazer o mesmo processo com a outra equação, porque infelizmente a gente descobriu o valor só de uma letra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor de M2 na equação 1 e 3. Na equação 1, quando eu substituo o valor de M2, fica 50 aqui. Tá? Então, eu passo o M1 para o outro lado negativo. Então, é menos M1 mais M3. E o M2 fica do outro lado sozinho, que é 50. Está aqui, 50. Qual é a equação 3? M1 mais M3 igual a 100. M1 mais M3 igual a 100. Não fiz modificação. Tá? Então, menos M1 mais M1, cancela. M3 mais M3, 2M3. 50 mais 100, 150. Esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 150 dividido por 2, 75. Então, o peso da maçã 3 é 75. Tendo o valor de M2 e o valor de M3, é só substituir em qualquer uma das equações que você vai encontrar o valor de M1.
Se você substituir na terceira, né, porque a terceira só tem M1 e M3, você vai ter M1 mais M3, que é 75, igual a 100. Então, eu passo 75 para lá negativo. Então, vai ficar M1 é igual a 100 menos 75, 25. Então, o valor da menor maçã é 25, o valor da maçã intermediária é 50 e o valor da maior maçã, peso, né, 75. Tá aí a questão de uma forma mais ampla para vocês verem a resposta. Qualquer dúvida, vocês podem postar nos comentários, né, do YouTube, ou vocês podem me procurar no Instagram, Mago da Matemática, e mandar um direct para lá. Bom estudo a todos e aceito sugestões de questões para poder responder. Tchau, tchau.